A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. E aí, pessoal, bem-vindos à primeira lição de Quebrando as Cadeias da Intimidação. Estou muito entusiasmado com esse curso. Deixa eu contar algo a vocês antes de tudo. Esse é um livro que eu escrevi anos atrás. Quebrando as Cadeias da Intimidação, eu lutei contra esse espírito por anos e anos e anos, até que finalmente ele foi exposto e eu fiquei livre para sempre. Eu disse, Senhor, por favor, me deixe escrever um livro e expor essa coisa para as pessoas poderem ser livres. E ele me permitiu fazê-lo. Então, onde começamos com isso? Primeiro, incontáveis homens e mulheres lutam contra a intimidação, mas a coisa triste é que eles lutam contra os sintomas, os efeitos colaterais, ao invés de irem direto à raiz da própria intimidação. Então, eu quero fazer umas perguntas, certo? Para a gente se localizar aqui. Será que você às vezes se encontra querendo dizer não, mas acaba dizendo sim? Você se sente culpado quando diz não? Faça para si mesmo as perguntas, pense em várias situações em que você já esteve. Para você, quando chega a hora de dar frutos, fica difícil? E você pensa, uau, quando eu estava produzindo, quando eu estava no meu momento de prática, tudo ia bem, mas aí quando chegou a hora de eu dar frutos, a luta começa. Você evita confrontos com certos indivíduos? Será que você se encontra evitando certas pessoas por causa do medo? Você se encontra paralisado, não sabendo o que fazer, ou sentindo que não tem forças para fazer o que você sabe fazer quando a ação é requerida? Esses são sintomas de pessoas debaixo de um espírito de intimidação. Deixa eu explicar para você para te dar uma ideia mais visual. Imagine aí uma casa absolutamente maravilhosa, certo? E nesta casa há móveis lindíssimos, móveis muito caros. Mas tem um problema, tem um buraco no teto. Então, contanto que não chova, tudo vai muito bem. Mas aí, de repente, vem uma tempestade enorme. E aí, o que acontece? Você já adivinhou. O carpete sujou, móveis arruinados, cortinas arruinadas. E aí você gasta todo esse tempo para tirar o carpete, tirar os móveis, as cortinas sujas. E aí você substitui o carpete, o piso, o que quer que seja. Coloca móveis novinhos. E assim que você termina de gastar toda essa energia para fazer isso, lá vem outra tempestade e arruína tudo que você acabou de fazer. E você começa o processo tudo de novo. Então o que acontece agora? Se isso continua, você vai acabar gastando todos os seus recursos e sua energia e vai acabar desistindo e dizendo, esse é o meu destino na vida. Bem, se você apenas tivesse consertado o teto, você nunca mais teria esse problema de novo. E é isso que as pessoas fazem quando se trata de intimidação. Elas ficam lidando com os sintomas, elas de fato nunca fecham de verdade o teto, por assim dizer. Comigo, eu nunca vou esquecer como eu aprendi esta situação. Eu lutei contra isso por anos, mas foi preciso um encontro real com o Espírito Santo para que isso de fato fosse exposto para mim. Eu nunca vou esquecer, o ano era 1990, 91. Eu estava numa igreja com 600 pessoas, no meio oeste dos Estados Unidos. O Espírito de Deus começou a se mover nas reuniões, eram para ser apenas 4 reuniões, mas de repente aquilo ficou maravilhosamente louco, aquele mover. Fomos até o domingo à noite, ia ser quinta e sexta à noite, sábado e domingo de manhã. Mas houve um mover de Deus naquela igreja e o pastor disse, você não pode ir embora, eu disse, eu sei. E acabamos fazendo 21 cultos, tinha gente que vinha de muito longe, tinha gente que vinha de 140 quilômetros de distância para assistir os cultos. Todas as noites com a igreja lotada. Eu estou dizendo a vocês, a unção ao pregar naqueles cultos foi maravilhosa. Sabe, parecia que eu estava pegando fogo cada noite daquela. Pessoas sendo libertas, sabe, havia uma senhora, ela era uma bruxa da nova era. Ela foi liberta, completamente liberta. E por mais de 20 anos foi patrocinadora da Messenger International. Foi algo alucinante aquilo que estava acontecendo. Salvações, reencontros de desviados. Mas então, nós já estávamos, àquela altura, na segunda semana de cultos, e eu estava pregando ali, e aí, de repente, sem pensar, eu me virei. Agora veja,
Na plataforma tinha cerca de 35 pessoas. Porque como a igreja estava lotada, todos os músicos e cantores tinham que ficar na plataforma. E no meio da mensagem, eu simplesmente me virei e eu disse, tem pecado nessa plataforma, e se você não se arrepender, Deus vai te expor e você será removido. E a minha cabeça pensou, o que foi que você acabou de dizer? Não, você tem que entender. Isso aconteceu só 2 vezes em 35 anos de ministério. Mas eu lembro que naquele momento em que minha cabeça gritou para mim o que você acabou de fazer, meu coração disse, está tudo bem, isso é Deus. Eu continuei pregando. Quando chegamos na 3ª semana de reuniões, e eu estava pregando de novo algo muito profético, eu estava falando sobre um transbordar, daí de repente eu me viro de novo, e eu digo, tem pecado nessa plataforma e se você não se arrepender, Deus vai te expor e você será removido? De repente a minha cabeça, você acabou de fazer de novo e meu coração, tudo bem, tudo bem. Na noite seguinte eu fui no gabinete pastoral e o pastor auxiliar mais jovem entrou no gabinete pastoral, olhou para o pastor diante de mim e disse, o pessoal do louvor está um pouco triste hoje à noite. Veja, você provavelmente está rindo, mas eu não fazia nem ideia. Eu olhei para o pastor auxiliar e eu disse, ora, por que é que o pessoal do louvor está triste? Ele olhou para mim e disse, porque eles acham que você está sendo duro demais com eles publicamente? Eles pensam que se há pecado na plataforma, você deveria chegar na pessoa em particular e falar com ela em particular? E ele saiu. Então, bem naquele momento, uma enxurrada de pensamentos atingiu minha mente. Bevere, o que você está fazendo? Suponhamos que não haja nenhum pecado na plataforma. Todo mundo na congregação vai ficar pensando quem será e o que terá feito? Ou, e se houver pecado na plataforma e a pessoa se arrepender em particular e nunca for exposta, todo mundo na igreja ainda assim vai ficar pensando quem está em pecado? Você vai criar mais danos nesta igreja com esses movimentos estúpidos que está fazendo do que todo o bem que Deus tem feito nesses 20 e poucos cultos? E todos esses pensamentos disparando na minha mente até serem interrompidos pelo pastor dizendo, bem, vamos para o culto. Então, oramos, fomos para o culto, eu estou lá na plataforma. Agora entenda isso. Toda noite ao subirmos naquela plataforma, por favor entenda o que eu estou dizendo, era como se Deus estivesse esperando por nós. A presença de Deus era magnífica. Eu subi naquela plataforma e parecia que tudo estava seco em mim. E eu pensei, o que está acontecendo? Eu não quero pregar, não estou com vontade de pregar, eu não quero estar aqui nessa plataforma. E eu lembro que passou o momento de louvor, o pastor me apresentou e eu lembro que eu subi para o púlpito e eu pensando, rapaz, eu não estou com vontade de pregar, parece que eu não tenho nada a dizer. E eu comecei a pregar uma mensagem até muito boa no livro de Salmos. Foi a mensagem mais boazinha que eu preguei em todos os cultos e eu lembro que eu estava pregando a mensagem pensando, tá horrível. E na minha cabeça eu pensava, eu quero sair daqui. Onde que fica a saída? E eu lembro que eu terminei aquela mensagem em cerca de 30 minutos, foi a mensagem mais curta que tivemos em todas as reuniões. Eu encerrei o culto e eu quero ser bem franco aqui com você, eu estava com muita raiva de Deus. Eu pensei, Deus, você não apareceu hoje, foi uma mensagem patética e ninguém vai querer voltar amanhã à noite. De fato, eu não quero voltar amanhã à noite. Daí eu lembro que eu voltei para o lugar onde eu estava ficando e fui direto para a cama. Eu na verdade nem queria orar, eu estava tão chateado com Deus. E aquilo era pura imaturidade. Acredite em mim, isso nunca aconteceria hoje porque eu tenho aprendido muito mesmo sobre a fidelidade de Deus. Eu fui para a cama e eu pensei, bem, de manhã falamos disso. E aí na manhã seguinte eu acordo e parecia que tinha um saco de areia em cima de mim. E eu lembro, imagine um peso, eu me senti tão pesado que eu me levantei e comecei a tentar louvar a Deus. E era algo tão espesso, louvar a Deus dentro de um balão de chumbo, era algo, sabe... E eu pensei, talvez eu deva ler a Bíblia. Eu peguei a minha Bíblia e comecei a lê-la, e aquilo estava tão seco que dava para acender um fósforo na Bíblia. Ok, eu pensei, algo está realmente errado, então eu encontrei um campo, e eu comecei a orar tão alto, que eu quase perdi minha voz. E aquilo durou mais de 3 horas, eu passei mais de 3 horas naquele campo, até que pensei, bem, hoje vai ser maravilhoso. Então, eu voltei, fui para o culto naquela noite, nós oramos no gabinete do pastor, eu saí, fui para a plataforma e foi pior do que a noite anterior. Pior, você ouviu bem, pior. E eu lembro de pensar, Deus, por favor, deixa outra pessoa pregar hoje. Eu não estou pronto para isso. E eu lembro que quando o pastor, para minha decepção, me apresentou, eu me levantei e comecei a pregar de novo. E agora, desta vez, eu estou pregando pior do que na noite anterior e pensamentos na minha cabeça. Por que você disse isso? Aonde você está indo? Isso está horrível. Essa mensagem não faz sentido, isso pensamentos passando na minha cabeça. Enquanto eu pregava,
E eu me lembro que, de repente, eu pensei, não dá mais para fazer isso. Tinham 7 minutos de mensagem e, de repente, eu gritei, para! Todo mundo na igreja deu um pulo, ficou olhando para mim e eu disse, pessoal, eu não sei o que está acontecendo, mas tem algo errado. Será que vocês poderiam orar comigo? E eu lembro, aquela igreja era maravilhosa, sabe? Deus tinha ministrado tanto a eles, naqueles 18, 19 cultos que tínhamos tido até então, que eles se levantaram e explodiram em oração. Estávamos todos orando e depois de alguns minutos eu ouvi a voz de Deus. Pela primeira vez, em mais de 24 horas, sabe? Pareciam céus de bronze. E eu lembro de ouvir o Espírito Santo dizer, você está intimidado pelas pessoas na plataforma atrás de você? E por causa disso, o seu dom para pregar se tornou inoperante? Quebre a intimidação deles e pregue o que eu estou te dando para pregar. E aí, de repente, passagens começaram a voar pela minha mente. Eu estou dizendo, como uma metralhadora automática. Bum, 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 bum. E eu comecei a pregar sobre aquelas passagens. E aquele foi o culto mais poderoso que tivemos dos 21 cultos. Eu lembro de fazer um chamado. E eu disse, todos que estão debaixo de intimidação e querem ser livres, venham. E foi coisa de 400 pessoas correndo para frente. Elas iam até o fim da igreja, os corredores todos cheios. E elas foram livres. E eu nunca vou esquecer. Cerca de 2 meses depois, o pastor me ligou e disse, John, o líder do louvor estava cometendo adultério em todos os 21 cultos. Um dos cantores estava cometendo fornicação com uma membra. Ela confessou para nós. Ele se arrependeu e nós o restauramos. O líder do louvor foi embora. E um dos guitarristas estava caindo de bêbado toda noite depois dos cultos. Ele saiu da igreja. Ele disse, John, tem sido um pouco difícil, mas ele disse, nossa igreja nunca esteve num lugar melhor e a nossa adoração nunca foi tão forte. Então, este incidente foi o que abriu os meus olhos para esta mensagem que você está prestes a receber. Nas próximas 7 lições, vamos passar pela Bíblia, vamos ver o que faz o povo de Deus se tornar inoperante nos dons que Deus colocou em suas vidas. Nós vamos expor esse espírito e, se necessário, vamos quebrar a ação dele em sua vida. Eu estou muito animado porque eu sei a experiência que eu tive quando Deus me libertou. Sabe o que é realmente triste? Como eu disse no começo, a maioria das pessoas trata dos sintomas. Elas vão se aconselhar e o conselheiro diz como devem se adaptar a isso. Ao medo, à depressão, à desesperança, à confusão. Esses são sintomas de um espírito intimidador e os conselheiros muitas vezes dirão, bem, você vai se adaptar a isso, é como se pusessem um band-aid. E veja, grandes conselheiros guiados pelo espírito que não fazem isso. Mas eu te digo, muitos fazem. E agora, tem outras pessoas que fazem o seguinte, elas pensam, bem, esse é o meu destino na vida. Eu vou continuar vivendo com esse buraco no meu teto. E ainda tem outros que partem para o isolamento por causa da intimidação. Deus não quer nenhum desses cenários para você. Deus quer você livre e operando nos seus dons, quer você edificando o corpo de Cristo e desfrutando da vida. E é isso que vamos fazer neste curso. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão assistindo, todos que estão passando por esse curso. Ao avançarmos por essas próximas 7 lições, Espírito Santo, eu estou te pedindo que você venha sobre eles, ilumine o coração deles, abra os seus olhos e ouvidos e que a liberdade venha à vida deles para sempre. No poderoso nome de Jesus oramos. Amém. Eu vejo você na lição 2. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.